Cumprimentamos a todos, amados irmãos, amigos do nosso canal Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria, com muita satisfação que damos início a uma nova lição, a lição de número 4, que traz como tema a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. O nosso textuário está em Gênesis capítulo 22, versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A nossa verdade prática. A declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão de nossos pecados. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 22, versículo de 1 ao 3. Nós iremos estudar hoje sobre a provisão de Deus no Monte Moriá, aonde Deus proveu para si o cordeiro. Hoje nós vamos estudar a trajetória do cordeiro. Então, Deus proveu para si o cordeiro, um cordeiro substituto no lugar de Isaac. Hoje a aula ela será utilizado tipologias, porque na própria lição, lá no ponto de número 3, nós vamos estudar sobre como ela é utilizada, essa tipologia, para mostrar que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos aqui Gênesis 15 e Gênesis 22, aonde Abraão recebe o pacto de Deus. E nesse pacto, Deus, ele exatamente mostra um carneiro para ser colocado no lugar de Isaac. Então, Deus, ele utiliza a sua provisão desde a eternidade. Então, Deus proverá para si um cordeiro. Então, esse cordeiro foi previsto por Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Isso você pode ver exatamente em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19 e 20. Então, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse cordeiro tem uma trajetória, saindo de Deus, do seu coração, passando pelo Éden. Gênesis 3 e 21. Onde é morto literalmente um cordeiro, onde Deus tira a sua pele e veste o primeiro casal, Adão e Eva. E esse cordeiro, ele passa por Abraão. Depois, mais aqui, nós temos o tabernáculo, aonde no altar do sacrifício também é apresentado um cordeiro. Então esse cordeiro, ele é apresentado aqui no altar. E lá na frente, ele é apresentado em realidade. Na cruz do Calvário. Aqui. Quando Jesus é entregue por todos nós para morrer na cruz do Calvário. Mas depois que Jesus morre, nasce exatamente a igreja. Então, a trajetória do Cordeiro, desde a eternidade, vindo até a nossa era, hoje. Então, nós vamos estudar como foi essa revelação de Deus aqui a Abraão, quando Deus se revelou, trazendo uma substituição.
Vejamos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Gênesis 22. E aconteceu depois destas coisas que Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Então, Abraão foi posto à prova. Então, não tentou Deus a Abraão. A tradução correta é: Deus pôs à prova a Abraão. E no versículo 2 diz: toma agora o teu filho, teu único Isaque, a quem tu amas. Então, a tipologia, ela está em toda a história de Abraão e Isaque. Se vocês observarem, o único filho de Isaque, aquele a quem tu amas. Abraão teve outros filhos com Quetura. Teve um filho com Agar, Ismael. Mas Deus considerou apenas um como o unigênito de Abraão. Porque na tipologia, ele é o único que representa Jesus como o único filho de Deus. Abraão amou tanto Isaque, mas deu a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho por todos nós. Foi aqui, no Monte Moriá, aonde Abraão, ele exatamente apresenta Isaque. Um tipo do Calvário, aonde Cristo se apresenta a Deus morrendo por todos nós. Então, diz o texto bíblico: vai à terra de Moriá. A terra de Moriá foi aonde Deus disse que era o lugar aonde ele deveria levar o menino para oferecer a Deus. É uma terra que nos tempos de Davi escolheu para colocar o seu tabernáculo, que futuramente seria o templo de Salomão. E atualmente os judeus hoje esperam uma nova construção de um templo, o templo de Ezequiel. Então, vai para a terra de Moriá, e ali ofereceu em holocausto, ofereceu o menino inteiro e não em pedaços, porque o sacrifício pode ser em pedaços, mas o holocausto não, ele tem que ser inteiro. Por isso que quando Jesus morre na cruz do Calvário, não houve um sacrifício simplesmente, houve um holocausto. Jesus se entregou totalmente, corpo, espírito e alma, por todos nós. Sobre uma das montanhas, coloca lá o menino, lá em holocausto, e eu te direi. Versículo 3. Levantou-se Abraão de madrugada, aparelhou seu jumento e tomou consigo a 2 servos. Esses 2 servos representam os 2 ladrões, lá da cruz do Calvário, aonde estava uma à direita e a outra à esquerda. Depois, toma teu filho Isaque, representa o Senhor Jesus. Corta a lenha, representa a cruz. E partiu para o lugar aonde Deus indicara, representa o Calvário, aonde Cristo morreu. Versículo 4. Ao terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, sexta, sábado, domingo, ao terceiro dia, representa paixão, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Depois, Abraão disse aos moços: ficai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino iremos ali adorar, e voltaremos a vós. Então o menino era exatamente o cordeiro que Deus pediu para Abraão entregar. E Abraão agora, o homem espiritual que estava dentro dele, estava bem ativo, porque ele diz: eis-me aqui. E Abraão agora não usa do velho homem, do homem exterior. Ele entrega Isaque. E tomou Abraão a lenha,
do holocausto e pôs sobre os ombros de Isaac. Então, uma tipologia de que Cristo levaria sobre os seus ombros a cruz até o Calvário, o lugar onde Deus dissera. Então ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Então, ele levou a lenha sobre Isaac. Não foi o pai quem levou a lenha. O filho deve levar a cruz. Aquilo que foi programado, projetado para Jesus fazer, o pai não pode fazer. Então, quem foi enviado para levar a cruz, para morrer por nós, foi Jesus Cristo. E ambos caminharam juntos. Por quê? Porque o Pai não tem deixado Jesus só. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E há uma ligação tão grande em comunhão entre Pai e Filho, que o Espírito Santo está no meio fazendo essa ligação, esta unidade. E diz que levou o cutelo e a lenha. Levou o cutelo e o fogo. O fogo representa o juízo de Deus. A lenha representa a cruz do Calvário. E diz que Isaac foi amarrado, representando que Jesus foi pregado em uma cruz, os seus pés e suas mãos. E depois que Isaac foi amarrado, colocou Isaac deitado sobre a lenha. Jesus foi deitado sobre a cruz e levado ao Calvário. E naquele altar diante de Deus, Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. No versículo de número 7, então falou Isaac a seu pai, meu pai, e respondeu Abraão, aqui estou, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si o cordeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus proverá para si o cordeiro. Então o cordeiro que foi previsto por Deus para morrer aqui, no altar que Abraão fez, foi um cordeiro que foi previsto antes da fundação do mundo, porque Deus, aquele pai, pensa, vou criar a terra, vou criar os mundos, vou criar os mundos físicos e espirituais, mas só que vai ter um caos. O diabo, ele vai atrapalhar a criação. Mas Deus, ele entregou antes do diabo entrar na criação, para poder fazer exatamente os homens pecarem. Deus entregou antes da fundação do mundo Jesus. Jesus que estava no seio do Pai. João 1:18. Então, Jesus que estava no seio do Pai, ele foi entregue exatamente na eternidade como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Abraão e Isaac oferecendo exatamente aqui, representa o que Deus fez aqui. Porque Abraão aqui, ele entregou o filho, mas o filho não morreu. Literalmente, Isaac não morreu. Assim também Jesus, antes da fundação do mundo, Jesus também não morreu. Não houve derramamento de sangue. Então, somente no Éden, ele cumpre um tipo da realidade que viria a ser um homem que seria morto no lugar de todos nós. Então, Jesus morre no coração de Deus aqui. Ele é colocado à disposição da raça humana aqui na eternidade. No Éden, o cordeiro é imolado, é tirado a sua pele e é vestido Adão e Eva com a pele do cordeiro. Exatamente quando chega em Abraão e também no tabernáculo, o cordeiro é sacrificado no altar. E aqui o cordeiro é pendurado na cruz do Calvário e morto por todos nós.
Mas há um mistério aqui. O mistério é que passou da criação até Jesus 4.000 anos mais 2.000 anos. Aonde no meio temos o intervalo, que é a graça que nós estamos vivendo até hoje. Então, 4.000 anos desde a criação, nós temos aqui 6.000 anos que esse cordeiro foi prometido para um só propósito: via a sua igreja. E a igreja de Jesus é como a Rebeca, que foi apresentada a Isaac quando depois do sacrifício. Rebeca, filha de Betuel, foi exatamente a noiva de Isaac. Então Isaac foi oferecido em sacrifício, Deus aceitou, mas Isaac não morreu, porque Abraão ofereceu no coração. Quando Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, Deus bradou dos céus e disse: chega, não mata o menino, agora sei que temes a Deus. Então, nós temos uma figura desse cordeiro aqui, que segundo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o cordeiro que foi morto no Éden, aquele animal que Deus tirou a pele, é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, tipo do que morreu antes da fundação do mundo. E todos os cordeiros que vinham depois de Éden, os cordeiros animais, eram memórias do cordeiro que Deus já matou aqui no Éden. Então Abraão ia oferecer Isaac. Deus proveu para si o cordeiro que estava atado no mato. Então aquele carneiro que estava aqui foi o substituto de Isaac. Então foi exatamente em memória desse. Então Abraão estava atentamente ao cordeiro. Quando Abraão tem fé em Deus, a fé de Abraão está projetada tanto para o passado, como está projetada para o futuro. Porque no passado, a fé de Abraão está projetada no Éden, o cordeiro que foi morto desde a criação. E quando Deus substitui Isaac e provê o cordeiro aqui para o altar, aí Abraão tem uma visão projetada por Deus. Pela sua fé, ele vê o Calvário. E nesse Calvário ele vê Cristo. João capítulo 8, 56 até o 58. Então, Jesus disse: Abraão desejou ver meu dia e viu. Ele viu o dia de Cristo e se alegrou. Então Abraão teve uma visão dupla. A igreja que está aqui, ela tem uma visão de Cristo. Então, na ceia do Senhor, que é a memória, na ceia, aonde o altar é a mesa do Senhor, e temos aqui exatamente o vinho e o pão. Então, na ceia do Senhor, nós temos um cordeiro representativo com o sangue, que é o vinho, certo? E o pão, que é o corpo. Então, mas isto, Jesus está aqui como memória. Foi ele quem falou: fazer isto em memória de mim. Jesus morreu na cruz do Calvário. E para que nós podemos lembrar dele, ele deu a ceia
colocando no altar o seu sangue e o seu corpo. E nós, em memória de Cristo, estamos oferecendo no altar o nosso corpo quando ceamos com Ele, em sacrifício vivo, como diz o escritor aos Hebreus. Então, tudo isso para o surgimento da Rebeca, da igreja do Senhor. Porque a igreja, lá em Números, capítulo 6, versículo 13 e 14. A igreja é uma cordeira. Aqui nós temos que era oferecido a Deus tanto um cordeiro como uma cordeira. E o cordeiro e a cordeira seria levado até o tabernáculo de reunião e ali seria apresentado ao Senhor. E Jesus e a igreja serão unidos nas bodas do cordeiro, aonde Jesus vai casar literalmente, espiritualmente falando, com a igreja. Então a igreja é a noiva do cordeiro, que está esperando o cordeiro para entrar nas bodas pelas portas da nova cidade, Jerusalém. Então, o que Abraão fez aqui no altar, Deus fez aqui na eternidade. Embora Abraão não matou o menino, mas Deus aceitou a intenção do coração de Abraão. Foi o que aconteceu na eternidade. Deus teve intenção no coração de entregar e imolar seu filho, em realidade na cruz do Calvário. Mas a intenção já aconteceu aqui na eternidade. Por isso que Jesus é o cordeiro que já nos planos de Deus, na intenção de Deus, ele já havia sido morto antes da fundação do mundo, mesmo sem derramamento de sangue. É o que aconteceu aqui com Abraão e Isaac. Isaac morreu e morreu na intenção do coração de Abraão. Por isso que Deus freou a morte de Isaac, porque no coração Isaac já estava morto. Então, meus amados irmãos, esta aula é muito importante de ser estudada, porque nós estamos aprendendo aqui como é que Deus proveu para si o cordeiro. Esse cordeiro que foi projetado na eternidade e foi morto na cruz do Calvário. E Abraão é uma tipologia forte do pai. Isaac é uma tipologia forte do filho. Mas toda tipologia tem exatamente as suas exceções. Nós não podemos pegar a tipologia de Isaac e colocar todos os meios tipológicos sobre Isaac, sobre Jesus. Não. É limitada a tipologia. Por exemplo, quando Isaac não é morto aqui, aí entra em cena o carneiro no lugar de Isaac. Então a tipologia agora de Cristo não é mais Isaac, é o carneiro. Por que que Isaac agora não é mais tipo de Cristo? Por quê? Porque Deus não aceitou, literalmente, Isaac morrer e derramar o sangue. Primeiro, por quê? Porque Isaac era pecador. Então Deus preferiu a morte de um cordeiro, de um animal que não tinha pecado, como tipo de um sacrifício perfeito, imaculado, derramando o seu sangue na cruz, como diz Jesus. Então, se Deus tivesse aceitado aqui o sacrifício de Isaac, e depois aceitado o sacrifício de Jesus, então tinha dois sacrifícios. E teologicamente, havia uma complicação, porque até hoje iriam acusar Deus, porque Deus já havia aceitado um sacrifício aqui e de um homem pecador. Mas Deus não se compromete com o pecado de Isaac. Ele tira Isaac da morte, coloca o carneiro como providência de Deus, substitui Isaac e mostra que esse tipo do carneiro é limpo, uma tipologia limpa, que representa a verdadeira morte de Cristo como substituto, porque Isaac não foi o substituto. Quem substituiu foi o carneiro, foi exatamente o cordeiro. Então,
o que nós podemos aplicar para a nossa vida de hoje é que em Abraão, Deus não aceitou o homem, Deus aceitou o carneiro, o cordeiro. Na morte de Cristo, Deus disse: não aceito mais carneiro, bode, não aceito mais sacrifício de animais. Eu prefiro o homem, Jesus. Glória a Deus. Então, aqui ele preferiu o carneiro em lugar de Isaac. Isaac era pecador, mas aqui quem foi preferido foi o homem, porque não tinha pecado. Era Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o seu único Filho, que não poupou, que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é em Jesus. Por isso que a igreja hoje ceia, lembrando de Jesus, porque Jesus está mais perto de nós do que o cordeiro do Éden, do que o cordeiro tipológico de Abraão e os cordeiros do tabernáculo e dos templos de Salomão. Então, Cristo está mais perto de nós. Por isso que Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já viu o cordeiro. Ele não via mais o cordeiro do Éden animal. Ele já via o cordeiro porque estava se aproximando da realidade na cruz, dele ser morto por nós. Por isso que Isaías capítulo 6, ele vai falar sobre o cordeiro. Então, Jesus, na visão de Isaías, era aquele prometido por Deus, que iria sofrer, que ia como um cordeiro mudo até o matadouro. Então, irmãos, que nós recebemos todos esses subsídios. Depois, os irmãos podem assistir novamente esse vídeo, colocando as pausas e fazendo aí exatamente algum comentário em nossos vídeos. Pegue papel e caneta, escreva alguma coisa, memorize alguma coisa, porque a aula de domingo é uma aula que vai falar sobre tipologia. E nada melhor do que você fazer esse estudo aí no seu caderno para um planejamento melhor para a sua aula sobre Abraão e Isaac. Deus abençoe a você. Ficamos com Deus em nome de Jesus. Amém.